Olá, irmãos, graça e paz, estamos começando o nosso estudo bíblico. Quero agradecer a sua companhia aqui conosco. Nós estamos estudando a primeira carta do apóstolo Pedro na série de mensagens Esperança Viva. Essa série tem como objetivo florescer a palavra de Deus no seu coração. Nós estamos aqui para descobrirmos juntos aquilo que o Senhor tem preparado e reservado para a nossa vida. E o nosso desejo é que a palavra de Deus continue sendo uma bênção aí na sua vida, na sua casa, por onde você andar, que essa palavra seja viva e cheia de esperança sobre o seu coração. Antes de nós lermos o texto bíblico de hoje, eu quero convidar você e a sua família para estarem conosco na conferência missionária, que vai acontecer agora no mês de agosto, nos dias 25 a 28 de agosto, o último final de semana do mês. A nossa conferência vai começar na quinta-feira, dia 25, às 19h30, e no domingo, no dia 28, nós teremos a nossa conferência às 9 horas da manhã, às 17 horas e às 19h30. Então venha participar conosco, traga a sua família, será um tempo muito abençoado. O tema da conferência será frutificação na missão. Então venha e participe conosco. Eu quero ler com você o texto que se encontra em 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 5, que nos diz assim: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Meus irmãos, nós temos visto que no capítulo 2, Pedro faz uso da metáfora do leite. Nos versos primeiros aí do capítulo 2, Pedro faz essa metáfora de que nós precisamos crescer espiritualmente e precisamos ir em busca da palavra de Deus, do conhecimento de Deus, assim como uma criança anseia pelo leite materno. E agora no verso 4, Pedro faz uso da metáfora da pedra. Nós temos uma transição do versículo 3 para o versículo 4. E a partir do versículo 4, Pedro vai falar sobre quem somos para o que Cristo é. E a partir do verso 4, Pedro nos ensina a reconhecermos nossa condição de igreja no plano de Deus. Nós temos um papel como discípulos de Jesus no plano de Deus. Nós temos uma função como igreja na missão que Deus tem preparado e reservado para todos nós, para o seu povo. Então, aqui nesse capítulo 2 da primeira carta do apóstolo Pedro, nós vamos descobrir juntos qual é o nosso papel como igreja, como discípulos do nosso Salvador Jesus. E Pedro, no verso 5, ele começa dizendo: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. Ser pedra viva de Deus significa que os crentes têm a vida eterna em Cristo. Cristo nos proporcionou essa bênção de termos a certeza da nossa salvação, de acreditarmos que a nossa vida não é apenas essa, mas há uma vida que está sendo preparada por Deus, que é a vida eterna, para todos aqueles que o amam e o seguem de coração. E o objetivo dessa casa espiritual é tornar-se o lugar da habitação de Deus pelo seu Espírito. Essa é a boa notícia do Evangelho. A partir do momento que você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, você é selado pelo Espírito Santo de Deus. Você se torna casa, morada do Senhor. E nós cremos que o Espírito Santo de Deus está em nós, habita em nós. É o Espírito Santo que nos ajuda a orar. É o Espírito Santo que intercede por nós. É o Espírito Santo de Deus que nos ajuda a buscarmos ao Senhor. É o Espírito Santo de Deus que aplica no nosso coração a vontade de Deus, a salvação em Cristo Jesus. No Antigo Testamento, o templo era uma casa física, um espaço normal, convencional. Já no Novo Testamento, a igreja é o próprio templo, o povo, os discípulos é o próprio templo.
No Antigo Testamento, o templo tinha sacerdotes. No Novo Testamento, os membros da igreja são os sacerdotes. E no versículo 5, Pedro nos diz para que nós sejamos sacerdócio santo de Deus, que é por esse motivo que nós nos tornamos pedras vivas. E além de pedras vivas, casa espiritual, somos sacerdotes santos que oferecem a Deus sacrifícios espirituais. Esse é o nosso papel, esse é o nosso dever como discípulo de Cristo. Oferecermos sacrifícios espirituais a Deus. E eu pergunto para você, na sua vida com Deus, no seu relacionamento com as pessoas, na sua vivência do dia a dia, você tem oferecido sacrifícios espirituais a Deus? Todo cristão é um sacerdote e possui livre acesso à presença de Deus. Você que já recebeu Jesus como seu Salvador, você que crê que Jesus já morreu por todos os seus pecados, você não precisa de um representante diante de Deus. Você não precisa de um intermediário, alguém que lhe ajude a se achegar a Deus, alguém que lhe ajude a estar próximo de Deus. Você já é um sacerdote, você pode se achegar na presença de Deus, você já pode entrar no Santos dos Santos e buscar a presença de Deus, a bênção de Deus. Você não precisa de revelações para descobrir qual é a vontade de Deus para você. Você mesmo, como sacerdote, com a palavra de Deus nas mãos, você pode descobrir o que Deus tem para você. O que Deus tem para a sua caminhada, para a sua jornada como crente, como alguém que já foi salvo em Cristo Jesus. Na última parte do verso 5, Pedro continua, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Mas a pergunta que se levanta aqui da afirmação de Pedro é: como que nós podemos oferecer sacrifícios espirituais? Resumidamente, quais são as 5 áreas da vida cristã nas quais nós podemos oferecer sacrifícios espirituais a Deus? Em primeiro lugar, nós devemos oferecer toda a energia do nosso corpo a Deus. Lá em Romanos, capítulo 12, versículo 1, Paulo nos diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nós devemos oferecer toda a energia do nosso corpo para a glória de Deus. Nós devemos oferecer o nosso corpo como sacrifício a Deus. Quando você adora a Deus, quando você cultua a Deus, você está oferecendo ao Senhor o seu melhor. Aquilo que está no seu coração e que você deseja apresentar a Deus, oferecer ao Senhor. Nós podemos oferecer sacrifícios espirituais louvando a Deus, louvando ao Senhor de todo o coração. Como diz o autor da carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 15. Por meio de Jesus, pois, oferecemos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Nós louvamos a Deus, nós adoramos ao Senhor, e quando nós realizamos e oferecemos a Deus esse louvor de coração, dos nossos lábios, nós estamos oferecendo sacrifícios espirituais ao Senhor. Nós oferecemos também sacrifícios espirituais a Deus quando nós compartilhamos dos nossos recursos com o nosso próximo, com o nosso semelhante. Quando nós ajudamos uns aos outros, quando nós cooperamos na missão, compartilhando aquilo que nós temos com aqueles que não têm, abençoando as pessoas, servindo a sociedade. Hebreus 3,16 nos diz: não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Deus se alegra quando nós ajudamos uns aos outros. É como se Deus estivesse recebendo um sacrifício que eu e você podemos oferecer a Ele, de todo o coração, a nossa própria alma.
Que no nome de Jesus, que nós continuemos a oferecer a cada dia sacrifícios espirituais a Deus, à medida que nós levamos as pessoas a Cristo, compartilhamos do Evangelho, anunciamos as boas novas da salvação, nós também realizamos sacrifícios espirituais. É o que Paulo diz em Romanos capítulo 15, versículo 16, para que seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Quando você prega o Evangelho de Deus, de Cristo, e as pessoas o recebem, você está oferecendo ao próprio Deus um sacrifício espiritual. Um sacrifício, uma oferta que é aceitável ao Senhor. E em quinto lugar, nós oferecemos sacrifícios a Deus quando nós sacrificamos os próprios desejos pelo bem dos outros. Efésios capítulo 5, versículo 2, Paulo nos diz: e andar em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. E assim nós devemos fazer o mesmo como Cristo fez. Devemos sacrificar os desejos do nosso coração para abençoar as pessoas. E assim você oferecer essa oferta a Deus. E certamente Ele vai receber. Deus vai receber a sua oferta. Porque Ele se alegra com sacrifícios como esses. Sacrifícios de coração. Sacrifícios que nascem da alma. Sacrifícios que nascem de um desejo sincero, de um desejo profundo de adorar a Deus, de servir a Deus. Que a minha vida e que a sua vida sejam sacrifícios ao Senhor de todo o coração. Que nós possamos levantar em todo o tempo na nossa vida um altar a Deus. Que tudo aquilo que nós façamos seja para a glória de Deus, seja para o louvor de Deus. Que o seu comportamento, que os seus relacionamentos, que as palavras que saírem dos seus lábios, que tudo aquilo que você fizer sejam sacrifícios a Deus. Sacrifícios ao Deus Santo, ao Deus poderoso, ao Deus que se compadece de nós, ao Deus que já deu o seu próprio exemplo. O exemplo de Jesus nos inspira. O exemplo de Jesus nos leva a vivermos uma vida diferente. Porque Jesus está vivo na glória, intercedendo por nós. Podemos ministrar como sacerdotes. Você é um sacerdote. Onde você está? Você pode abençoar vidas, pessoas, através do Espírito Santo de Deus que está em você. Você pode orar por pessoas, você pode interceder por pessoas que estão enfrentando dificuldades. Você pode colocar muitas pessoas no altar de Deus, porque você é um sacerdote. Cristo Jesus já nos deu esse livre acesso ao santo lugar. Cristo Jesus morreu na cruz e nos deu essa bênção de a qualquer momento nos apresentarmos diante do Deus Santo, do Deus Todo-Poderoso. Na semana que vem nós vamos continuar a partir do verso 6 e nós vamos descobrir o que significa essa pedra angular que Pedro diz aqui no versículo de número 6. Eu espero que você esteja conosco na próxima semana, acompanhando essa série de estudos e que a palavra de Deus continue sendo uma bênção no seu coração. E que você seja de fato um sacerdote, onde você está. Que você sirva a Deus de todo o coração. Que você levante ofertas e sacrifícios ao Senhor. E que o seu coração esteja sempre pronto para obedecer ao Senhor. Vamos orar, encerrando esse tempo, agradecendo ao Senhor por mais essa oportunidade de estudarmos juntos a sua palavra. Querido Deus, nós te louvamos pela tua palavra que é viva, eficaz, poderosa, essa palavra que transforma a nossa vida. Continue, ó Deus, nos abençoando, continue nos fortalecendo, que a nossa fé, Deus, seja fortalecida, que a nossa vida seja abençoada pelo Senhor e que em todo momento do nosso viver nós possamos oferecer sacrifícios espirituais ao Senhor. Receba a gratidão do nosso coração por tudo que o Senhor tem feito por nós.
Receba, ó Deus, o nosso louvor, receba a nossa adoração. Receba, ó Deus, a nossa vida como um verdadeiro sacrifício a Ti. Que o nosso coração seja sincero ao Senhor. Que nós possamos Te adorar em espírito e em verdade, em todo o tempo, todos os dias da nossa vida. É que nós oramos e Te agradecemos por tudo. Que a Tua boa mão forte continue nos abençoando e nos protegendo e nos livrando de todo mal. Que a Tua provisão esteja sempre na nossa vida. É que nós oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Nós estamos ficando por aqui. Na próxima semana, se Deus permitir, nós retornaremos com a série de estudos Esperança Viva. Deus abençoe a sua vida, tudo de bom e até logo.